Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luciana Freitas. Vamos dar início aí à nossa apresentação da EFD Reinf. Deixa eu colocar aqui no início do slide isso. Hoje nós traremos para vocês, então, logo aqui no começo do ano, para as empresas que entrarão a partir agora do mês de janeiro, no segundo grupo, com os principais preceitos, o conceito geral da obrigação EFD Reinf, para que vocês possam tirar as suas dúvidas sobre o conceito, para que vocês possam também tirar as suas dúvidas sobre a obrigação. Estamos aqui junto com a linha de produtos RM, que vai, na sequência dessa apresentação, que é mais conceitual, apresentar como é que a RM se preparou para atender a obrigação da EFD Reinf, ok? Todos conseguem me ouvir? Conseguem ver a minha tela? Então vamos lá, o nosso principal objetivo é demonstrar para vocês, fazer um overview mesmo do que é essa obrigação. A gente vem falando aí há um ano já do que é a EFD Reinf, né? E a partir de agora, então, vamos passar os principais conceitos dela. E vocês vão poder tirar suas dúvidas via chat, tá? Os microfones permanecem desligados, mas no chat vocês podem mandar tanto as dúvidas do conceito, quanto as dúvidas sobre a ferramenta e as configurações que vocês precisam para a transmissão correta do arquivo. Né? Tudo isso aí para facilitar a entrega de vocês, para tentar fazer com que esta entrega, que é uma novidade, seja aí um pouco menos traumática do que foi para o primeiro grupo, né, que foi o grupo das empresas que faturaram lá em 2016 acima de 78 milhões. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 13 anos de TOTUS, acompanho a EFD Reinf e acompanho também outros projetos dentro do projeto SPED, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, desde 2005, quando foi instituída a nota fiscal eletrônica. Então, desde lá, a gente vem acompanhando, vem participando das reuniões governamentais, dos grupos de empresas piloto, para tentar trazer para vocês uma maior quantidade de informações com relação a essas obrigações. Comigo na sala, então, Wagner Henrique, que vai representar a RM, e logo após a minha apresentação, ele fala como é que a linha de produtos se preparou para esta entrega. A gente vai fazer aí, então, um overview sobre o conceito, o faseamento da obrigação, uma lógica de transmissão, né? Como é que funciona a lógica de transmissão entre E-Social e EFD Reinf, DCTF Web, e na sequência eu mostro para vocês onde o material vai ficar disponível. Esse material eu vou deixar também aqui na ferramenta um PDF desta apresentação e depois a gente publica um vídeo, o vídeo da apresentação lá no canal da TOTUS, no canal TOTUS Soluções, que é o canal onde a gente está disponibilizando todos os vídeos de todos os webinars que a consultoria participa ou promove, ok? Vamos lá? Vamos falar um pouco, então, sobre o conceito geral da obrigação. O que é a EFD Reinf? Para que ela serve? Né? Essa obrigação, em conjunto com o E-Social, visa substituir várias outras obrigações que já não atendem os preceitos que a gente possui hoje em dia, né? Estamos muito mais modernos, mas precisávamos reestruturar as várias obrigações acessórias. Então, a EFD Reinf, junto com o E-Social, vai substituir obrigações como a DIRF, como a GFIP, a GPS, o CAGED, o PPP, a RAIS, entre outras obrigações mais para frente. Né? É a forma com a qual a Receita encontrou de receber a demonstração e a escrituração de todos os tributos federais que ela administra. Então, através da EFD Reinf e através do E-Social, nesta primeira fase das obrigações, a Receita Federal irá receber todas as informações relacionadas à contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela vai ser transferida
nestes eventos destas duas obrigações em duas partes. Então, lá no e-social, eu transmito as informações relacionadas a pagamentos da folha e a pagamentos para pessoas físicas, e aqui na FD Reinf, informações sem vínculo empregatício, mas cujas operações possuem aí a incidência de algum tributo federal, seja ele PIS, COFINS, PASEP, CSLL ou contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte. A ideia é que tenhamos todos esses valores, todos esses saldos devedores dos contribuintes em um único local, em um único servidor. E aí, cada ente governante, cada ente tributante vai nesse servidor e pega a sua informação, o seu pedacinho de informação que necessita para controlar e para fiscalizar o recolhimento desses tributos. Para a EFD Reinf, até este momento, nós já temos algumas normas publicadas, né? Como é uma obrigação especificamente da Receita Federal, é só a Receita Federal quem vai administrar essas informações. Então, a instituição da EFD Reinf veio com a Instrução Normativa 1701, publicada no início de 2017, e na instrução 1767 foi prorrogada. Então, houve uma prorrogação para a entrada em produção dessa obrigação acessória. Outras normas também foram publicadas. Então, nós ainda temos uma IN, uma outra instrução normativa, que é a 1842, que diversificou entre os contribuintes a entrada em produção. Então, ela criou mais um grupo para dizer que este grupo também estaria entrando em produção, só que numa outra data. Quem seriam as empresas deste quarto grupo que ela criou? São as empresas que optaram pelo Simples Nacional, são as instituições filantrópicas, as associações, as fundações, todas as empresas que não se enquadraram no grupo 1, que faturou acima de 78 milhões em 2016, ou no grupo 2, que faturou até 78 milhões em 2016, estão automaticamente neste quarto grupo criado pela Receita Federal. O terceiro grupo eram os grupos das empresas públicas de administração pública direta ou indireta. Além destas instruções normativas, também a Receita Federal publica notas técnicas e notas orientativas. O conceito de notas técnicas foi retirado lá da nota fiscal eletrônica, que publica pequenas alterações ou até mesmo alterações medianas em notas técnicas, forma um conjunto de notas técnicas e aí altera a versão da obrigação. A mesma coisa acontecerá com a EFD Reinf e o e-social. Adotou-se o critério, então, de publicação de notas técnicas e um conjunto de notas técnicas que alteraram alguma informação dentro dos layouts irão formar uma nova versão das obrigações. Para a EFD Reinf, deve acontecer esta nova versão, que é uma evolução do projeto para a segunda fase, no segundo semestre de 2019, que é quando a Receita Federal pretende trazer para dentro da EFD Reinf outros tributos federais, como o Imposto de Renda Retido na Fonte e o PCC, PIS, COFINS e CSLL. Além das notas técnicas, também temos as notas orientativas. São orientações direcionadas aos contribuintes que não estão no manual e que, por algum motivo, a Receita não havia mapeado antes ou porque saiu alguma nova norma, alguma lei que deu, por exemplo, uma isenção aí para os produtores rurais. Foi o caso de uma lei publicada em agosto do ano passado. Né? E aí a Receita publica notas orientativas para depois informar esses contribuintes através do seu manual. Mas para que ele não fique à mercê de uma nova versão do manual, existem lá as notas orientativas
orientativas específicas para esse contribuinte. Quem são as empresas obrigadas, né, à transferência, à transmissão da EFD-REINF? Hoje nós estamos no layout com a versão 1.4. Então, as empresas do segundo grupo, que são as empresas que faturaram até 78 milhões, de 4 milhões e 800 até 78 milhões em 2016, entram agora no mês de janeiro em produção. Dessas empresas todas, quem são as obrigadas à transmissão da EFD-REINF? As empresas sujeitas à CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, todas aquelas operações entre pessoas jurídicas, onde se teve alguma retenção de tributo federal, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, contribuição previdenciária, todas as prestadoras ou tomadoras de serviço por cessão de mão de obra ou por empreitada, os produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria que fizeram aí a comercialização da sua produção com outras pessoas jurídicas e as associações desportivas que mantêm time de futebol profissional com as empresas que promovem eventos desportivos, seja ele de futebol ou não, mas que promovem para as associações desportivas que mantêm times de futebol profissional. Essa receita precisa ser informada. Mas por que essas empresas estão aqui, sendo que as outras são tão diferentes? Né? São um outro tipo de segmento de prestação de serviço. Nesses dois casos, das associações e das empresas que promovem eventos desportivos, não havia nenhuma obrigação acessória a qual eles fossem obrigados e que a Receita pudesse fiscalizá-los. Então, a Receita decidiu trazê-los para cá e, a partir daqui, acompanhar a movimentação e a receita sobre esses eventos. E assim ela vai verificar o recolhimento da contribuição previdenciária que acontece sobre essa receita. Por isso, essas empresas estão aqui na EFD-REINF. A estrutura dos arquivos dos eventos da EFD-REINF é muito parecida com a estrutura que nós temos hoje no E-Social. Ela também é modularizada por eventos, tem um formato XML, que é uma linguagem fácil de se trabalhar, e ela possui eventos com começo, meio e fim. Por que isso? Porque não há necessidade de o contribuinte transmitir todos os eventos de uma vez. Ele pode transmitir os eventos mensais, que a gente chama de periódicos, na data que foi estabelecida pela instrução normativa, ou ele pode transmitir conforme o movimento for ocorrendo em determinado evento. Se eu tiver uma alteração, eu transmito novamente. Se eu tiver uma outra movimentação, eu posso transmitir. Então, um evento não depende do outro. É claro que o evento inicial e o evento de tabela, então o evento inicial, que são as informações da empresa, e o evento de tabela, que são os processos judiciais ou administrativos que a empresa possuir, devem já constar na base da Receita Federal. Então, é permitido que esses eventos, na primeira entrega em produção, possam ser transmitidos primeiro, a partir da data que foi estabelecida. Mas não é necessário, o contribuinte também pode transmitir esses eventos junto com todos os outros. Qual é o prazo para a transmissão desses eventos? Então, nós temos lá os eventos, o evento inicial e o evento de tabela, poderão ser transmitidos todo o início de ano, né, ou só no primeiro envio. Se não houver alteração nesse primeiro envio, não precisa mais transmitir. Se a empresa não tiver movimentação, vai ter que retransmitir no próximo mês de janeiro, no próximo ano, né? E sempre que não tiver movimentação, todo mês de janeiro. Mas transmitiu o primeiro, tem movimentação e não sofreu nenhuma alteração, esse evento não precisa mais ser transmitido. O mesmo ocorre com o evento de tabela.
enquanto não houver nenhuma alteração das respostas no processo, esse evento não precisa ser retransmitido, só quando houver um passo dado no trânsito em julgado ou no decorrer do processo. Os eventos não periódicos, no E-Social eu tenho vários. Aqui na FD-Reinf eu só tenho 3010, que é o evento da Receita Desportiva, né? Esse evento, a Receita Federal ainda não recebeu nenhum. Nenhuma empresa transmitiu o evento 3010, pelo menos até dezembro de 2018. Então, a Receita ainda não sabe se ele é ou não aderente ao processo. Este evento deve ser transmitido, de acordo com a legislação, em até 2 dias após a ocorrência do espetáculo desportivo. Então, ele tem uma data própria para transmissão. Ele não necessita ser transmitido cada vez que os outros eventos serão transmitidos também, forem transmitidos. Eventos periódicos. A transmissão é mensal e ocorre sempre no dia 15 do mês subsequente. Então, o período, a competência do mês de janeiro, para as empresas que forem entrar agora do segundo grupo e forem transmitir a FD-Reinf, a competência janeiro deverá ser transmitida até 15 de fevereiro, sempre o período subsequente. Então, eu vou transmitir a competência do mês, o meu período, 15 do mês seguinte, do mês subsequente. O pagamento da contribuição previdenciária continua no dia 20. Então, quando vai ser realizado o pagamento, o recolhimento da contribuição previdenciária? No dia 20 do mês subsequente. Então, notem os prazos. Dia 7, a transmissão do E-Social. Dia 15, a transmissão da EFD-Reinf. Também no dia 15, a transmissão da DCTF Web, que eu já vou mostrar para vocês o que é, e no dia 20, o pagamento da contribuição previdenciária. Os prazos ficaram um pouco apertados e o contribuinte precisa ter muita atenção. Por quê? Dia 15 caiu num dia não útil. A contribuição previdenciária continua dia 20, mas a FD-Reinf antecipa-se a transmissão. Se não for antecipado, lá no dia 20 já vai ser gerada uma DARF com a multa pela não entrega da obrigação dentro do prazo. Então, é preciso prestar muita atenção na data de transmissão dos arquivos. Esse é o desenho atual do E-Social e da EFD-Reinf, né, da Receita Federal. Então, a empresa, o CNPJ raiz da empresa, vai transmitir as informações dos pagamentos feitos a pessoas jurídicas para um servidor específico lá na Receita Federal, que é para a EFD-Reinf, vai transmitir as informações do E-Social para um outro servidor específico para receber essas informações, que é do E-Social, e as transações e as informações sobre o fundo de garantia serão transmitidas diretamente para a Caixa em um novo sistema chamado GRFGTS. Ele não está disponível, então para o fundo de garantia neste momento não muda nada, nem a forma de demonstração, nem o recolhimento da contribuição, e quando o site, o portal GRFGTS estiver ativo e em produção, aí a Caixa vai passar a gerenciar as informações do fundo de garantia através desse servidor. E o contribuinte vai poder fazer a emissão da guia de pagamento do fundo de garantia direto do portal da GRFGTS. Existe prazo, existe previsão, mas ainda não está disponível o sistema nem para o primeiro grupo. Todas as informações que foram transmitidas, tanto via EFD-Reinf quanto via E-Social, vão constar da base de dados da Receita Federal e serão distribuídas entre os entes tributantes. No caso da EFD-Reinf, o único ente tributante é a própria Receita Federal. Porém, no caso do E-Social, nós temos lá, além da Receita,
o antigo Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria, Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia. Todas essas informações declaradas e escrituradas nestas duas obrigações serão remetidas, já consolidadas, já totalizadas para a DCTF Web. A DCTF Web é o sistema criado pela Receita Federal para demonstrar, fazer com que o contribuinte confesse a sua dívida, ou seja, ele termina de substituir a GFIP e, uma vez confessada a dívida, o contribuinte vai gerar no próprio sistema a guia de pagamento da contribuição previdenciária, que deixa de ser a GTF, a GPS, e passa a ser uma DARF numerada. Vamos falar um pouquinho dos prazos, né, sobre o faseamento. A EFD-REINF não possui o mesmo faseamento que o E-Social, então eu não vou transmitir primeiro os eventos iniciais, 3 meses depois os de tabela, 3 meses depois não periódicos e 3 meses depois os periódicos. Aqui, todos os eventos serão transmitidos ao mesmo tempo. Então, o contribuinte que está enviando pela primeira vez, ele pode, a partir de 10 de janeiro, que é quando foi quando entrou em produção, ele pode transmitir o evento inicial e o evento de tabela. Mas se ele não quiser, ele deve transmitir até 15 de fevereiro esses dois eventos. Até 15 de fevereiro, então, todo o grupo 2, que é o grupo que vai entrar em produção, deve transmitir todos os eventos da EFD-REINF. O terceiro grupo, que é o grupo que é constituído pelas empresas do Simples Nacional, empresas, associações, fundações, empresas sem fins lucrativos e todas as outras que não estão nos dois primeiros grupos, entram em produção a partir de julho de 2019. E os órgãos públicos, administração pública direta ou indireta e organização interna, não possuem previsão ainda para a transmissão da EFD-REINF. Isso deve ser instituído pela Receita Federal através de uma outra instrução normativa. Daí em diante, para as empresas do segundo grupo, atenção aos prazos, porque em abril vocês entram em produção com a DCTF Web e está previsto também para abril que vocês entrem em produção com a GR-FGTS. Pouco provável que esta data se cumpra, a da GR-FGTS, porque nem o primeiro grupo, que deveria ter entrado em produção em novembro, não entrou ainda. Então, deve ser prorrogada esta data da entrada em produção na GR-FGTS. Mas os eventos de SST do E-Social permanecem. Então, estes entram em produção para as empresas do segundo grupo a partir de janeiro de 2020. Como será, então, a transmissão, né? Como será esse período para o contribuinte? Na competência janeiro, para quem entrou em produção agora em janeiro, vai transmitir as informações do contribuinte, tabela de processos administrativos, as retenções, e aí de serviços que a empresa tomou e de serviços que a empresa prestou. Quem for associação desportiva, os recursos que recebeu e os recursos que foram repassados para a associação, que são as empresas promotoras de eventos, que vão transmitir. A comercialização da produção rural de produtor rural para pessoa jurídica ou agroindústria. Aqui, se esta comercialização for de PJ para pessoa física, ou se a compra for feita de pessoa física para a pessoa jurídica, esta relação está no E-Social, não está na EFD-REINF. Aqui só entra a comercialização feita entre produtores rurais, pessoa jurídica. Reabertura e fechamento dos eventos periódicos, precisou retificar ou teve que excluir alguma movimentação, precisa reabrir e depois fechar os eventos periódicos. As informações
consolidadas por contribuinte e consolidadas por apuração da contribuição previdenciária e o evento de exclusão R9000. Tudo isso vai ficar com a seguinte forma de transmissão, essa é a lógica. O contribuinte lá no comecinho do mês vai transmitir todas as informações sobre os pagamentos da folha e pagamentos feitos à pessoa jurídica através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. E tudo isso será consolidado pelo S5001 ou pelo S5011. Por outro lado, lá no dia 15 do mês, na metade do mês, o contribuinte vai transmitir através da EFD-REINF os pagamentos realizados à pessoa jurídica e todos aqueles que sofreram retenção de algum tributo federal. Essas informações também serão transmitidas através de eventos periódicos, não periódicos e a tabela de processos judiciais. Tudo isso será consolidado e será enviado junto com a consolidação do e-social para a DCTF Web. A DCTF Web, por sua vez, vai demonstrar os débitos existentes do contribuinte com relação à contribuição previdenciária nesta primeira fase e vai gerar a guia de pagamento deste tributo. Mas a ideia é que numa segunda fase, a guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e a guia de pagamento do PCC também seja gerada, também seja emitida pela DCTF Web. Neste primeiro momento, apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Algumas dúvidas frequentes que a gente sempre vê dos contribuintes, seja clientes TOTOS de outras linhas de produto ou mesmo dos grupos que a gente participa. Empresas inativas, empresas sem movimento, elas precisam transmitir a EFD-REINF? Sim, elas são obrigadas a essa transmissão. Ainda que sejam ativas, mas não tenham tido movimentos, elas precisam transmitir um 2099 agora, na entrada em produção, no mês de janeiro, depois em abril, para as empresas do segundo grupo, que vão entrar em produção também com a DCTF Web, mais um 2099, e em janeiro de cada ano, enquanto não tiver movimento, outro 2099. Então, R2099 em cada uma dessas fases para este segundo grupo. As empresas do primeiro grupo que já transmitiram, que vem transmitindo a EFD-REINF desde maio, apenas em janeiro de cada ano, se continuar sem movimento, vai transmitir um R2099. E essa transmissão deverá preencher estes campos que estão descritos aqui com não, para que a Receita entenda que essa empresa ou é inativa ou está sem movimento. Em outubro de 2018, foi disponibilizado um portal web. O contribuinte vai poder acessar e transmitir os eventos através de procuração eletrônica, desde que ela esteja cadastrada no portal ECAC. E aqui eu deixei o link para vocês. CNO. O CNO é o Cadastro Nacional de Obras, ele é obrigatório a partir de 21 de janeiro para todas as empresas que possuírem uma obra ativa no país. Então, a Receita tinha lá a SEI, que era a matrícula SEI, Cadastro Específico do INSS, que a finalidade era demonstrar quem era o responsável por cada uma das obras. O CNO é diferente. O Cadastro Nacional de Obras ele vai trazer uma relação de obras ativas no país. E com isso, a Receita Federal vai poder fiscalizar as retenções dos tributos federais que ocorrem sobre essas obras. Este cadastro ficou obrigatório a partir do dia 21 de janeiro e deve ser realizado via ECAC. Então, quem ainda não o fez, corra, porque precisa realizar o CNO para transmitir lá na EFD-REINF o seu cadastro. O evento R2070, ele foi descontinuado, ele não faz mais parte do layout da EFD-REINF, nem na versão 1.4 e nem nas próximas versões.
Em seu lugar, surgirão novos eventos. A Receita Federal ainda está atualizando os novos layouts. A ideia é que a previsão para homologação e entrada em produção desses eventos seja no final do semestre do segundo semestre de 2019. Então, até lá, teremos a evolução do projeto para a versão 2.0. Então, esses novos layouts, esses novos eventos farão parte da versão 2.0 da EFD Reinf. Foi disponibilizado já neste ano de 2019 um web service de consultas. O primeiro grupo teve um pouco de trabalho com relação à perda do número de recibos e protocolo. Quando esse número se perdia, era muito difícil conseguir a retransmissão e a recuperação desses dados. Mas agora, com o web service de consulta, isso vai ficar disponível e o contribuinte deve entrar lá no portal ECAC para acessar o web service de consulta e poder visualizar aí as informações tanto do número de recibo quanto do número do protocolo dos eventos totalizadores. É difícil a gente falar de penalidades, mas o contribuinte precisa ficar em alerta com o valor das multas aplicáveis a cada caso. Informações incorretas, inexatas, omissas, todas elas geram multa. Então, aquela história de entregar a obrigação em branco acabou no projeto SPED, porque isso gera multa por parte do ente tributante. E aí as multas não são pequenas. Olhem só, 3% do valor das transações comerciais totais, 1,5% do valor das transações comerciais totais, se for pessoa física, e se for jurídica, 3%. No caso de atraso na entrega, lembram que eu falei da data? Prestem atenção na data. Se for um dia não útil, a Receita não recebe a informação. No caso de atraso, se a empresa tiver declaração com lucro presumido, for pessoa jurídica isenta, R$ 500 por mês ou fração, R$ 1.500 para as outras empresas jurídicas. Então, um dia de atraso já vai dar aí uma fração de autuação por parte do fisco. Muito cuidado para não incorrer em multas. E eu trouxe para vocês um pouquinho da DCTF Web. Então, vou mostrar para vocês o que é essa DCTF Web, mas acessem o portal da Receita Federal, baixem o manual, tem um manual bem bacana da DCTF Web, com mais de 200 páginas e muito explicativo, com vários exemplos de tela, exemplos de cálculo. Então, é importante que vocês saibam o que ocorreu na mudança do recolhimento dos tributos, o que ainda está por ocorrer, né, nos próximos tributos, e como é que vocês vão fazer esse recolhimento daqui para frente. A DCTF Web é um sistema da Receita Federal, então ela passa a gerar não só a totalização e os saldos devedores das empresas com relação aos tributos federais, mas também passa a emitir a guia de pagamento. Então, agora é a própria Receita Federal que vai calcular, totalizar e gerar a guia de pagamento para o contribuinte. Na DCTF Web, estarão constando neste momento a totalização lá do que vocês escrituraram no e-social de movimentos com incidência de contribuição previdenciária e também as operações que sofreram a incidência desse tributo. Eles serão totalizados, cada um na sua obrigação, e transmitidos para a DCTF Web. Qual é a sequência que o contribuinte precisará fazer, então, para as informações correrem no fluxo correto, né? Vão enviar o fechamento do e-social lá no dia 7, o fechamento da EFD Reinf no dia 15. No próprio dia 15, acessarão o portal ECAC, que é onde está a DCTF Web. Esse acesso é feito com certificado ou procuração eletrônica. A partir desse acesso, vocês vão escolher a declaração
Então, qual declaração que está dentro da DCTF Web vocês querem editar e fazer os ajustes? Ah, é da competência janeiro. Então, vocês vão pegar todos os envios da competência janeiro e vocês vão poder vincular os créditos nas naturezas de recolhimento que já estarão demonstradas na ferramenta. Estarão demonstradas das duas obrigações, E-Social e REINF, e também virão de outros sistemas da Receita Federal. Por exemplo, se vocês tiverem compensação, parcelamento, restituição ou ressarcimento do tributo federal, isso vai ser automaticamente transferido para a DCTF Web e o que for crédito, vocês vão poder vincular em qualquer uma das naturezas de recolhimento. Feito os ajustes, vocês vão transmitir a declaração e emitir a DARF numerada, que é a guia de pagamento da Receita Federal para a contribuição previdenciária. Essa é a carinha da DCTF Web, então ela tem aí o logotipo da Receita Federal, é um sistema deles. As desenvolvedoras não têm nenhum acesso a esta ferramenta. Essa ferramenta é unicamente da Receita Federal. Dúvidas sobre a utilização da ferramenta devem ser retiradas com o suporte dela lá na Receita. Vocês vão ter no manual, então essas telas estão lá no manual. Então, o que vocês têm na DCTF Web? O grupo de tributo, né? Então, contribuição previdenciária dos segurados, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária sindical, várias contribuições, vários grupos de contribuições previdenciárias, de acordo com a folha ou com as operações de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Código de receita, a Receita não vai mais utilizar lá na DARF, ela vai utilizar o que ela está chamando de natureza de recolhimento, que são essas naturezas de cada um dos grupos do tributo. Então, lá dentro da previdenciária de segurados, tem segurados, empregados avulsos, contribuintes individuais. Vocês vão poder abrir e fazer uma geração por cada um dessas naturezas de recolhimento. Vocês vão poder vincular as deduções legais e os créditos que vocês possuem em cada uma dessas naturezas de recolhimento. Não importa se a dedução veio da folha ou se foi algum crédito que você tem lá no PERDCOMP. Se você puder vincular, você pode escolher qual é a natureza de recolhimento. Notem que vem aqui os débitos apurados, então por cada natureza eu tenho o valor do débito que a empresa possui, né, o saldo devedor, o total a pagar, né, o saldo a pagar, e o total de créditos que ela pode vincular. Além desses créditos, aqui o único valor que o contribuinte tem acesso a informar manualmente são os créditos provenientes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é quando o contribuinte tem um processo judicial ou administrativo. Tem um processo, foi suspenso um determinado valor, esse determinado valor vocês vão informar aqui na DCTF Web. Não é possível manipular os valores do saldo devedor, nem os valores dos créditos que vocês terão a vincular. Por quê? Porque isso está nas obrigações acessórias. Então, está errado o valor, se ele é proveniente da folha, vocês voltem no E-Social, corrijam o valor, retifiquem o E-Social e aí ele vai ser enviado corretamente para a DCTF Web. Na DCTF Web, vocês não farão nenhum tipo de correção. Fez a vinculação do crédito, vai ter lá o valor do saldo a pagar. Vocês vão conferir, verificar se existem alguma pendência e transmitir a DCTF Web. Quando? No dia 15 do mês seguinte, junto com a REINF do período. Então, transmitiu a REINF da competência janeiro, entra na DCTF Web, confere tudo, faz a vinculação dos créditos e também transmite a DCTF Web. Fez a transmissão da DCTF Web, vai ser possível gerar
a guia de pagamento, a DARF de pagamento. Essa DARF é numerada e nela vocês vão poder gerar todos os valores de todas as naturezas de recolhimento ou somente por natureza de recolhimento ou somando algumas naturezas e deixando outras para trás. O gerenciamento de quantas guias e como vocês vão gerar essas guias é da própria empresa. A Receita não se opõe que seja gerada uma ou mais guias. Não existe guia por prestador ou tomador de serviço. Não existe relatório analítico sobre o assunto, absolutamente nenhuma informação que seja por prestador ou por tomador. Existem alguns relatórios que vocês podem emitir aqui na DCTF Web, de crédito, de débito, de resumo de créditos e débitos, mas nenhum deles está por contribuinte prestador ou contribuinte tomador, ok? O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Os materiais utilizados nessa apresentação ficarão disponíveis no portal TDN. Vocês vão poder acessar o portal. Lá não precisa logar, os documentos são públicos. Acesse o portal e baixe o material. O material dessa apresentação já está disponível aqui na própria ferramenta, lá no menu Documentos. Já dá para vocês baixarem. As próximas inscrições dos eventos Responde, vocês vão poder fazer pelo portal do cliente ou pelo novo portal da TOTUS, né? Não sei se vocês viram que lá no portal da TOTUS tem uma parte de eventos e nesses eventos terão todos os webinars, todos os Responde de vários assuntos, de E-Social, de Reinf, de Bloco K, sempre que eles forem ocorrendo. E a apresentação, o vídeo dessa apresentação ficará disponível no canal da TOTUS, que é o canal TOTUS Soluções. Então lá já tem vários vídeos sobre os respondes que a gente fez do ano passado e esse também será anexado no canal do YouTube TOTUS Soluções. Vou deixar vocês agora com o pessoal de produto, com o Wagner Henrique, para que ele demonstre para vocês como é que a RM se preparou para esta entrega. Estou por aqui no chat, que vocês tiverem de questionamentos, eu já vou respondendo durante a apresentação dele, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. O áudio está bom? Vocês podem colocar no bate-papo ou no perguntas lá, se vocês me ouvem, tá? Meu nome é Wagner, né? Sou do suporte do fiscal. Vou apresentar agora, né, as implementações da linha RM, né, quanto criação de cadastros, integrações com o TAF, que é a ferramenta hoje que transmite mesmo a RINF. Deixa eu só minimizar aqui para iniciar. Então, pessoal, sobre os cadastros, que é onde eu demonstrei os novos cadastros, mas vou repeti-los justamente para clientes, né, novos, que agora a entrega passa a ser agora, né, dia 15 de fevereiro, então algumas pessoas ainda não conhecem, então vou apresentar todos os cadastros novamente. No cadastro de filiais, anexo dados fiscais, foram criados a classificação tributária e CNPJ do ente federativo responsável. Também foi criado, né, a flagzinha para filial se é órgão público ou não, tá? Um checkbox. O cadastro de filiais ainda, anexo dados fiscais, foi necessário criar também o campo de DDD celular, tanto, né, no contador quanto na aba representante, tá? Ainda no cadastro, né, de filiais anexo dados fiscais, na aba de dados adicionais, foram criados as opções de desoneração da folha, o acordo internacional de isenção de multa e empresa se ela é obrigada ou não à entrega da ECD.
No log de alteração da filial, para flexibilizar o cadastro, foram criados os campos de incluir, editar e excluir, né? Antes, a alteração era realizada, o sistema gravava esse log sem a permissão da edição dele. É claro que a gente tem que ter responsabilidade quanto a esse cadastro, e esse cadastro também está passível, né, de permissões de usuário. Então, eu posso limitar as permissões de usuário que serão responsáveis por editar esse cadastro, tanto na inclusão, edição ou exclusão. No cadastro de processos judiciais, nós temos aí o tipo do processo, o código do estado, da seção judiciária, o código do município, da seção judiciária, e quando o autor, né, da ação é terceiro, é marcado, né, essa opção, para que o sistema habilite o código do cliente fornecedor. Vai ser preenchido aqui. Ainda no cadastro, né, de processos judiciais e administrativos, a gente tem aí o tributos discutidos, onde é possível informar, né, o tributo e também, né, o log do processo judicial segue a mesma parametrização do cadastro de filial. As alterações é possível agora incluir, editar ou excluir o log do processo judicial. Também nos tributos discutidos, no log dos tributos discutidos. No cadastro de projeto, foi incluso os campos do Cadastro Nacional de Obra, né, bem falado aí pela Luciana, e o indicativo de prestação de serviços. O INSS, tá, a gente já existia dentro do sistema o controle do INSS por lançamento de entrada e ele era parametrizável no tipo de movimento na opção de tributos do movimento ou do lançamento no fiscal. Devido à REINF, foi necessário informar esse tributo no item. Tá? Então, é necessário ajustar o tipo de movimento, por exemplo, caso exista, e caso utilize apenas o fiscal, a inclusão do INSS passa a ser por item. Tá? E aí foi necessário também ajustar o cadastro lá do INSS, onde foi incluso aí os campos, né, da alíquota adicional, de 15 anos, 20 anos e 25 anos, além da alíquota GIORAT, alíquota Senar, o código da retenção e o código da receita Senar. No cadastro de produtos e serviços, anexo dados fiscais do produto, foram inclusos os dois campos, código de atividade econômica e classificação do serviço. Inclusive, esse campo ele é consistido no momento de geração do evento. Tá? Então, é necessário preenchê-lo para que o evento lançamento de memória de cálculo, onde apresenta aí tanto memórias especiais, que são os campos onde são calculados mesmo o INSS, com alíquota, base, valor, e se existe alguma retenção suspensa, depósito judicial, valor retido, e também, né, as alíquotas adicionais dos 15 anos de contribuição, 20 anos e 25 anos. Também existe agora, foi criado também da mesma forma para o Fundo Rural, a memória de cálculo e a aba Gilhat Senar, onde é apresentado aí a alíquota do Gilhat e do Senar, com o valor da contribuição e, se caso existir, valor não
transmitido. Que surge mais dúvidas no cliente e geralmente, né, é o que ocorreu também algumas mudanças, tá, quanto à integração. Hoje, quem é responsável, né, por transmitir a REINF seria o TAF. Então, é necessário integrar todos os dados do RM para o TAF e, após os dados no TAF, enviar para transmissão para a Receita. É necessário um layout específico do TAF, ele é importado no gerador de saídas, assim como é feito como outras rotinas, FD contribuições e outras rotinas utilizando a DIF, por exemplo, que utilizam o gerador de saídas. Existe um menu, né, específico da integração do TAF, fica em obrigações acessórias, TAF, integração RM TAF, onde é selecionado o layout, aí ele não é a data do layout, é informado uma filial e a data inicial e data final de integração. Essa data não corresponde à data dos eventos transmitidos pela Receita, não. Na REINF, não. Ela é a data de integração. É possível gravar as preferências do usuário, que é onde, caso seja feita, né, 2 vezes, mais de uma vez, a geração dos registros, os dados ficam gravados na tela. Uma implementação que ocorreu foi o filtro de lançamento fiscal. Nessa aba, é possível agora filtrar qual lançamento eu quero integrar para o TAF. Né? Avançando, eu tenho vários parâmetros, mas o que realmente é consistido na REINF são os parâmetros gerar processo judicial administrativo, obrigatoriamente. Isso por ser um evento de tabela, ele deve ser transmitido apenas uma vez, como já dito atrás pela Luciana. Caso eu tenha algum tipo de alteração ou evolução do processo, eu posso marcar para obrigatoriamente gerar esse registro novamente para me atualizar os dados no TAF. Se for a primeira vez que o cliente estiver gerando e já tiver processo judicial criado, o sistema vai gerar pela primeira vez. Só não vai gerar a partir da segunda vez que tenta processar a geração dos registros. Temos também a opção de gerar somente registros pertinentes à rotina REINF. Marcando essa opção, o sistema vai consistir se nos lançamentos existem o tributo INSS ou contribuição previdenciária ou fundo rural. Caso não existam esses tributos, os lançamentos não serão gerados. Um desses tributos, o lançamento não será gerado. Nessa tela, né, somente esses parâmetros. Eu comentei que esses cadastros, né, já haviam sido apresentados antes, queria mais atentar aos clientes quanto a esse tipo de integração, para já iniciarem, né, porque não deixar, né, para a última hora por questão de transmissão, mas já realizarem os testes de integração com o TAF, para já ir familiarizando com a nova ferramenta e também verificando, né, se ocorreram alguns erros de integração, pois o TAF existem várias validações antes da entrega da REINF, existem validações que o próprio TAF faz. Inclusive, essas validações não necessariamente são da REINF, mas sim de todo o lançamento ou cadastro que está sendo integrado, pois o TAF hoje é uma ferramenta que não entrega somente a REINF, mas outras rotinas fiscais. Então, no momento
da integração podem ocorrer, né, consistências, e aí, né, caso haja esse tipo de consistência, nós criamos algumas documentações. Eu estou deixando aqui na apresentação a documentação tanto da RENF quanto do TAF. E caso, né, a dúvida não seja sanada nas documentações, basta entrar em contato com o suporte. Tá? Sobre as alterações do RIM, né, já foram apresentadas, é somente isso. Nós estaremos agora no chat, né, para tirar dúvidas, eventuais dúvidas que o cliente possua. Ok? No mais, eu agradeço, né, a todos pela presença, mas vamos manter aqui no chat. Vou pedir auxílio até de uma outra analista também, então estaremos aí pelo menos umas 3 pessoas atendendo ao chat, tá? Temos a dúvida do Marcos, informando o seguinte: essa parametrização em outros tributos INSS é somente para fundo rural? A parametrização em outro INSS quanto o fundo rural. Tá? Então, agora os tributos são por item e a aba, vou voltar aqui até apresentar, para visualizar melhor essa questão do Marcos. Tá? Vou mostrar minha tela aqui. Aí, Marcos, nós temos a tela de INSS, onde demonstra a memória de cálculo e serviços sociais, e do Fundo Rural, onde mostra, né, o tributo, dedução, código da Receita Senar, e a aba de memória de cálculo e o Jurat Senar. Tá? Essa é a diferença entre o INSS e o Fundo Rural. E disse o seguinte: seria possível, né, se eu mostrasse uma integração entre os dois sistemas, TOTOS RM, RM NETAF, e as principais finalidades de forma resumida? É, olha, João, eu posso mostrar sim, tá? Só que lembrando, né, de forma assim bem resumida, para não estender muito a nossa apresentação aqui, tá ok? Mas eu vou demonstrar na minha tela aqui e fazer acesso na minha máquina, ok? Só um momentinho. João, como eu falei, vou mostrar aqui a integração, né, do RM. Aqui, dentro de obrigações acessórias, TAF, integração, habilita esta aba, onde é apresentado os registros que vão ser integrados para o TAF ou que foram integrados ou até os que apresentaram erros na integração. Então, em processos, geração dos registros TAF, é possível eu gerar o registro, onde eu seleciono o layout do TAF, informo um período, e ele gera os registros no RM. Esses são os registros incluídos,
ok? É possível fazer um filtro, e esse, né, eu coloquei aqui o filtro todos, para vocês visualizarem os registros que foram já gerados para o TAF. Então, quando eu tenho registros incluídos, eu posso selecionar os registros e acessar o processo integração Web Service Envio. Esse Web Service Envio, para que ele funcione, é necessário ter dentro de parâmetros a informação do Web Service em que será realizada a integração. E esse Web Service ele tem que estar no ar, né? Aqui, como eu utilizo um TAF local, eu informo apenas o servidor local e a porta definida para o Web Service, ok? Após esse processo, é necessário realizar o processamento no TAF. E após o processamento no TAF, através desse processo de consulta, o sistema avalia quais foram os tickets integrados para o TAF e quais apresentaram erros de integração. Esse é, por exemplo, um registro que apresentou erro de integração, onde eu consigo verificar o log de geração. Então, essa aqui, ó, é a mensagem de integração, onde teve, né, integrado e qual é a mensagem de erro. O valor 99 informado na coluna 4 para o ID país não existe na base de dados do TAF. Quer dizer que esse valor aqui, para o campo de código país, não existe na base do TAF. Isso é apenas um exemplo, tá? E caso, né, o cliente tenha, né, o desejo de verificar esses registros, né, ou entender os registros, a gente vai disponibilizar, vou disponibilizar até no chat, o layout de integração, tá ok? Espero ter respondido aí a pergunta do João. Bom, pessoal, parece que o Wagner teve um probleminha no fone. Eu vou só fazer uma interação para uma pergunta da Rita, que ela está com muita dúvida com relação o que vai ser transmitido e o que não vai ser transmitido via REINF. Então vamos lá, Rita, só para você entender. A Receita Federal não tinha condições de fazer nenhuma alteração de todos os tributos federais de uma só vez. Isso não é possível. A contribuição previdenciária foi o primeiro tributo que ela alterou. E o que ela alterou? Ela alterou desde a declaração, da escrituração desse tributo até a forma de recolhimento. Você vai deixar de recolher via GPS e vai passar a recolher via DARF em um sistema totalmente coligado nessas duas obrigações, que é o E-Social e a FD-REINF. Eu não tenho só contribuição previdenciária na folha de pagamento e nos pagamentos feitos à pessoa física. Eu tenho contribuição previdenciária em todos os serviços prestados ou tomados por cessão de mão de obra ou empreitada, por exemplo. Eu tenho contribuição previdenciária em serviços prestados por MEI, em serviços de construção de mão de obra. Eu tenho contribuição previdenciária nos pagamentos feitos à pessoa jurídica, então entre pessoas jurídicas. Isso não passa pelo RH das empresas. Isso vai normalmente para o faturamento, para o financeiro, para a controladoria, para o contábil, para o fiscal. Aí depende da forma com que a empresa se dividiu, né, subdividiu as suas áreas. Então, estas informações de pagamentos feitos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, que possuem a incidência de contribuição previdenciária, essas estão sendo informadas na FD-REINF em todos os eventos. Se você olhar lá o layout, você vai ver que eu tenho serviços tomados no 2010, serviços prestados no 2020, e aí a retenção da associação desportiva,
a receita que foi repassada para a associação e a receita recebida pela associação também tem contribuição previdenciária, então também vai ser demonstrado na FD-REINF. Os contribuintes que fizeram a opção pela CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também serão transmitidos agora, vai deixar de lado o bloco P lá da FD Contribuições, que não é do RH, que é uma obrigação geralmente dessas áreas também, fiscal, contábil, controladoria, e vai passar a transmitir, ao invés do bloco P, o R2060 na FD Reinf. Então, eu tenho várias operações que incidem a contribuição previdenciária e que o RH não fica nem sabendo. Acho pouco provável que na sua empresa essas operações passem pelo RH. E aí o que você nos perguntou, mas e o imposto de renda e o PIS/COFINS? Isso não está sendo transmitido na IFD-REINF? Não, nem para as empresas do primeiro grupo e nem será agora pelas empresas do segundo grupo. Passaremos por uma segunda fase, que é a evolução dos dois projetos. Qual é a evolução desses projetos? O que a Receita fará? Ela vai incluir layouts específicos para atender o imposto de renda retido na fonte e layouts específicos para atender o PIS, a COFINS e a CSLL. Por quê? Porque temos legislações específicas para esses tributos federais. E aí não dá para eu fazer tudo nos eventos que eu já possuo. Eu preciso de novos eventos para tratar essas operações, né? Tanto no E-Social quanto na EFD-REINF. Quando isto vai acontecer? A probabilidade que a gente está trabalhando aí com uma data, não é uma data específica, não existe documento oficial, mas a probabilidade é que a partir do segundo semestre, do final do segundo semestre, é que a Receita comece a homologar esta alteração da versão, esta evolução do projeto. Não existe nem layout pronto ainda para isso. Antes, o que eu tinha na EFD-REINF? Eu tinha um evento que era o R2070, que tratava informações de imposto de renda retido na fonte e PIS, COFINS e CSLL. Esse evento era o evento que substituiria a DIRF em todas as suas opções. Mas este evento não atendia a Receita Federal. Ele não atendia nem as empresas piloto. Eu não tinha, por exemplo, neste evento, a previsão das instituições financeiras, que tratam exclusivamente de imposto de renda retido na fonte, PIS e COFINS. Então, elas não estavam inseridas dentro desse evento. E aí houve a necessidade de descontinuar esse evento. Então, neste momento, eu não tenho mais R2070 e vou trabalhar até que se mude esse layout, até que se tenha uma evolução desse projeto somente com contribuição previdenciária. Qual contribuição? A proveniente da folha, que está lá no E-Social, e pagamentos de pessoas físicas, e a proveniente das notas e títulos e documentos que incidem contribuição previdenciária, que aí geralmente está no departamento fiscal ou contábil. Era essa a sua dúvida? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Acho que Agora eu tive um sim, problema Wagner. no áudio. Eu tive um problema quando eu fui mostrar a minha tela, né? Mas agora eu configurei aqui de novo. É, respondendo também a pergunta aí do Humberto Moura, por qual motivo na tela de apuração dos eventos REINF, os registros 2030 e 2050 ficam com status de existe movimento para o período, se na empresa não tem associação desportiva nem produtor rural? Humberto, nós verificamos isso hoje mesmo, até na parte da manhã, até a Isabel estava fazendo o teste para a gente, imaginamos que seria mesmo um erro, uma inconsistência do sistema. Mas só que como a transmissão é realizada pelo TAF, nós temos que avaliar isso, né, com a equipe de São Paulo, tá? Que, né, os desenvolvedores, né, do TAF estão lá em São Paulo. Para que você possa acompanhar, eu sugiro que você abra um ticket, tanto quanto a essa dúvida, né, do 2030, 2050,
Quanto a do 29.9 e após você transmiti-los, já habilite para você o 29.9. Então, nós tivemos uma alteração mesmo na apuração dos eventos nas últimas atualizações e talvez o comportamento, né, mudou e a gente fala, tá? Então, assim, voltando a dizer que eu sugiro a abertura de um ticket para que você possa acompanhar, tá, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem Tem uma colocar aqui no pergunta, chat. tem uma pergunta do Humberto, mas eu não entendi, Humberto. Ele fala: o registro de fechamento R29 só ficará disponível para apuração, processamento quando? Somente ficará disponível quando terminar o mês? Você está Ah, Luciana, perguntando na ferramenta, Humberto? Luciana, Oi. creio que ele perguntou na ferramenta mesmo, porque lá na ferramenta do TAF, os eventos eles não são habilitados a não ser que existem algumas premissas. Então eles ficam com umas bolinhas cinzas de não habilitado. Provavelmente ele está justamente perguntando, foi um fato até que nós vimos também após essa mudança, né, da apuração, da atualização do TAF, os eventos sendo desabilitados. É, então, e nós, né, pela documentação, nós sabemos que os eventos eles são habilitados quando tem as premissas é, aceitas, né? Como, por exemplo, o 2010 ou 2020, quando há lançamentos que são passíveis da apuração do INSS, eles habilitam e após a transmissão, aí sim habilita o viamento. Só depois da transmissão do 2010 ou do 2020, tá? Então, ele informou agora que mesmo, né, provavelmente mesmo apurando, ele não está sendo habilitado. Então, pode ser que seja um erro ou alguma mudança de comportamento que a gente tem que avaliar via ticket com a equipe de São Paulo. Marcos comentou aqui, a Roseli informou o número do ticket, eu vou olhar para você, tá, Roseli? E o Marcos comentou aqui se a parametrização dos tributos no tipo de movimento do núcleo deve ser sempre nos itens. Tá, Marcos, isso foi uma característica que nós tivemos que alterar especificamente para o tributo INSS, tá? Então, se você já tem outros tipos de tributos que sejam no movimento, não precisa alterar, não. IRF PJ, por exemplo, ou alguns outros tributos que não estão relacionados à REINF, não é necessário alterar todos os tributos, não. Mas, em relação ao INSS, muitos clientes utilizavam no tipo de movimento o tributo por movimento. E agora, né, nós tivemos que alterar isso para o item, uma vez que a REINF ela cobra isso por item, tá? Então, para o INSS, sim, é necessário que parametrize no item. Vou olhar status agora do chamado da Roseli. Só dando um posicionamento para a Roseli, ticket aberto, né? Eu vou respondê-la, vou agilizar, né, o atendimento lá no ticket e responder no próprio ticket, que aí você vai receber por e-mail, tá bom? Sobre as versões 12.21, 12.22 que o Álvaro comentou, todas duas, tá? Tanto a versão 12.21 quanto a 22, ela faz a integração, tá? Então, é lógico que a gente sempre orienta os clientes a estarem atualizados, né, com as versões de mercados, que hoje é a 22 e a 23, tá? Mas nada impede que você integra com o TAF na 2021, não. O Marcos também perguntou em relação à versão do TAF. Marcos, como eu comentei aqui até pelo Humberto, a gente ainda está avaliando essa atualização do TAF, tá? Mas a atualização do TAF ela é diferente da RM. Então você vai verificar lá dentro do portal em atualizações periódicas a de data mais recente, tá? Então você vai manter sempre atualizado com base no que tiver disponível no portal, tá ok?
O Álvaro também perguntou sobre a 2120, tá? Desde a 2120 também estava sendo gerado a integração, tá? Pode ser que na 2120 não tenha aquela implementação do filtro que eu comentei, mas também realiza a integração, tá? Como outros clientes já realizavam, né, essa integração antes, então, por conta disso, a integração ela já foi implementada já há um tempo na linha RM, tá? Mas, igual eu comentei, o ideal é que o cliente esteja sempre atualizado com versão de mercado. Tivemos retorno aqui, né, da Roseli, do Carlos. Agradecemos, né, a presença de vocês. Aí do seu lado, Luciano, se você quiser finalizar, da minha parte, né, eu agradeço a presença, né, de vocês. Estaremos, né, disponíveis também no suporte, né, nos canais normais de suporte, tanto no portal quanto por telefone, né, para atender aí o cliente nas dúvidas que surgirem, né, para frente aí nas parametrizações, ok? Muito obrigado a todos. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Espero ter ajudado aí nos esclarecimentos das dúvidas, tanto conceituais quanto das ferramentas. Espero vocês no próximo evento. Então, provavelmente teremos um próximo evento no mês seguinte, no mês de fevereiro, antes da entrega. Caso vocês tenham dúvidas, tragam essas dúvidas, esses conceitos, e aí a gente tenta esclarecer. No mais, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde a todos.